A cada geração, 6 heróis são escolhidos para impedir o fim do mundo. Mas e se a profecia estivesse errada? E se o verdadeiro herói fosse aquele que ninguém escolheu? Prepare-se para uma história onde a desconfiança é a maior arma e a verdade o maior perigo. Nossa jornada começa em um mundo em ruínas, um cemitério de civilizações passadas, onde apenas o silêncio ecoa entre ossos e bandeiras rasgadas. A lenda diz que, quando a escuridão ameaça consumir tudo, 6 heróis surgem, marcados pelo destino, para restaurar o equilíbrio. Mas desta vez, algo é diferente. Em uma arena de pedra, conhecemos Zero. Ele não é um nobre cavaleiro ou um mago poderoso. Ele é um estrategista, um lutador que usa a inteligência como sua principal arma, enquanto ele derrota múltiplos oponentes com movimentos rápidos e armadilhas engenhosas. Seu olhar determinado diz tudo: eu vou salvar o mundo, com ou sem profecia. Enquanto isso, no templo sagrado, os 6 escolhidos oficiais são apresentados: uma santa envolta em luz divina, um guerreiro silencioso cuja presença impõe respeito, uma assassina furtiva observando das sombras, um espadachim honrado de postura impecável e uma sacerdotisa de olhar enigmático. Eles são a esperança do mundo, os pilares da profecia. De longe, Zero apenas observa, uma sombra anônima no meio da multidão. Naquela noite, dentro do templo, a cerimônia de união começa. Os 6 heróis se encaram e um símbolo mágico, a lendária flor dos 6, floresce em seus corpos, confirmando seu destino. A tensão é palpável, mas de repente o silêncio é quebrado. Zero se aproxima, revelando o mesmo símbolo brilhando em seu peito. Choque e incredulidade tomam conta do salão. Como isso é possível? A profecia nunca mencionou um 7º herói. Sem tempo para respostas, o grupo parte para a fronteira do território demoníaco. Assim que cruzam o limite, uma barreira mágica se fecha violentamente atrás deles, selando seu caminho de volta. O chão treme e uivos de monstros ecoam pela floresta escura. A missão começou, mas a primeira e mais aterrorizante pergunta já foi feita em um sussurro tenso. Somos 7. A presença de Zero abala a fundação do grupo. Acampados sob um céu sem estrelas, a desconfiança se espalha como veneno. Sussurros cessam quando Zero se aproxima. Olhares se desviam, ele sente o peso de cada suspeita. A câmera se torna seus olhos, e nós vemos o que ele vê: restos secretos, conversas interrompidas, uma aliança que já nasce quebrada. A desconfiança logo se transforma em acusação. Durante uma travessia perigosa, uma armadilha natural é ativada, e um dos heróis quase perde a vida. Imediatamente, todos os olhares se voltam para Zero. Ele é o estranho, o estrategista, que usa armadilhas. A coincidência é conveniente demais. Logo, ele se vê cercado, com as armas de seus supostos aliados apontadas para ele. A tensão é insuportável. Com uma calma desafiadora, Zero quebra o silêncio. Se eu fosse o inimigo, vocês já estariam mortos. Suas palavras pairam no ar, carregadas de uma verdade assustadora que ninguém quer admitir. A dúvida está plantada, mas o medo é mais forte. Forçado a fugir, Zero desaparece na escuridão usando bombas de fumaça e armadilhas improvisadas para despistar seus perseguidores. Ele não desiste da missão, mas agora tem um novo objetivo: encontrar o verdadeiro traidor. De uma distância segura, ele se torna um caçador, observando o grupo que o expulsou. Começa uma investigação silenciosa e metódica. Zero segue rastros, analisa padrões de comportamento, testa as reações dos outros heróis com pequenas mentiras e provocações calculadas. Ele sabe que o impostor está entre eles, escondido à vista de todos, manipulando a todos
contra ele. Cada olhar, cada palavra, cada movimento é uma peça do quebra-cabeça. Sua busca o leva a ruínas antigas, onde ele encontra a prova que procurava: um símbolo demoníaco. Cuidadosamente escondido, idêntico aos que marcam o território inimigo, o olhar de Zero se fixa no símbolo. Ele finalmente tem uma pista concreta. A caçada está perto do fim. Naquela mesma madrugada, o acampamento dos heróis é atacado por uma horda de monstros. O caos é total, mas, no meio da batalha, Zero percebe algo. Um dos heróis não está lutando para sobreviver. Seus movimentos são coordenados demais, quase como se estivesse guiando os monstros, usando a confusão para enfraquecer seus próprios companheiros. Zero vê a verdade, e ela é mais terrível do que imaginava. Com as evidências em mãos, Zero se prepara para o confronto final. Ele não pode mais se esconder. O grupo se reúne novamente em um altar antigo, acreditando que finalmente se livraram da ameaça de Zero. Mas das sombras, ele ressurge. Sem dizer uma palavra, ele joga as provas que coletou no chão no centro do círculo. Um mapa, o símbolo demoníaco, anotações sobre os movimentos do grupo. O silêncio é absoluto. Todos os olhos se voltam para o verdadeiro impostor. O suor escorre por seu rosto. Seu olhar se torna vazio. A máscara finalmente caiu. Confrontado com a verdade inegável, o traidor revela sua verdadeira identidade e sua aliança com o rei dos demônios. Seu corpo começa a se transformar. O céu escurece e a verdadeira batalha final começa. Não é uma luta de força bruta, mas de estratégia. Enquanto magias colidem e alianças são quebradas e refeitas no calor do combate, Zero brilha. Ele não é o mais forte, mas é, sem dúvida, o mais inteligente. Ele coordena os heróis restantes, explora as fraquezas do inimigo e vira o jogo com sua mente tática. No fim, o impostor foge, gravemente ferido, mas a vitória tem um gosto amargo. O grupo sobreviveu, mas a confiança que os unia foi destruída para sempre. A profecia foi cumprida, mas o custo emocional foi devastador. Ao amanhecer, vemos Zero caminhando por uma estrada solitária. Ele salvou o mundo, provou sua inocência e revelou a verdade. Mas ele continua sendo um estranho, um herói que não pertence a lugar nenhum. Os outros heróis o observam à distância, cheios de culpa e admiração, mas sem coragem de se aproximar ou pedir que ele fique. O sétimo herói, aquele que ninguém escolheu, continua sua jornada sozinho, para sempre marcado como o homem que viu a verdade quando ninguém mais quis enxergar. O que você achou da jornada de Zero? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber sua opinião. E se você gosta de histórias que desafiam as expectativas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.